Boa noite, o microfone não tá aberto. Alô, alô. Alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Lembrei daquela... Quem é antigo vai lembrar, né? Do Saraiva que ficava nervoso, né? Calminha, Saraiva, calminha, Saraiva, calminha, Saraiva. Tá calminha agora, tá? Agora tô. Agora estão ouvindo, vamos lá. Então, boa noite a todos, os presentes, os online e os desencarnados. E tem mais desencarnado aqui do que encarnado, né? Tem medo de espírito, Nilo? Não sei. Não sabe? Tem um aí do teu lado, mas não sei quem é ele, mas deixa pra lá, né? Olha, eu coloquei até uma coisa aqui pra sentar um pouquinho. Ele quer sentar do seu lado, não sei porquê. Deixa pra lá. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar, então. Agradecendo, então, mais uma vez, nosso Pai, que nos permite aqui estarmos, mais uma vez, evoluindo nos nossos estudos da mediunidade, através do programa fornecido pelo Semente de Humildade, extraído dos ensinos da fé, para que a mediunidade, então, seja objeto do nosso estudo. E como objeto, então, que ela faça, então, o seu papel de nos orientar, de trazer informações acerca de como melhor exercitar esse dom, essa possibilidade de progresso que Deus nos oferece para aqueles que assim desejam e assim se esforçam para aprender. Mais uma vez agradecido aos mentores amigos da casa, os espíritos encarregados deste curso, e daremos então início à nossa noite de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente estava aqui semana passada. Vai perceber que eu estou aqui de novo. Eu falei, caramba, mano. Eu comparo os instrutores do Semente de Humildade como uma frota de carro. Existe um carro que está na funilaria, outro está no engarrafamento, e existe a figura do carro reserva. Imagina quem é o carro reserva. Sou eu. Carro reserva é aquele que quebra o galho nos momentos difíceis. Ele não tem a mesma capacidade dos carros originais, dos carros, né, titulares, mas na hora que os outros quebram, tá ele aqui, né? Então eu sou esse carro reserva e aqui a gente vai levar então essa possibilidade de estudo. Vocês sabiam que a gente ia estudar o livro? Os Mensageiros? Sabia? Queria fazer uma pergunta. Quem leu o livro Os Mensageiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 25 desencarnados falaram que leram. Agora vamos para os encarnados. Não. Então vou ter que me aturar, ler o capítulo completo aqui. A gente já poderia ir para os finalmente do estudo do livro, do capítulo. Como não leram? Eu sempre aprendi com um sábio da antiguidade, né? Tarefa não aprendida, a condenação é repetida. Vamos repetir, então. Quando a gente aprende, precisa repetir, né? Então, vamos lá. Então, hoje, então, a gente vai falar sobre um capítulo. O Bira já falou alguma coisa desse livro? Eu fiquei na dúvida.
Ele já deu uma introdução do que seja esse livro, de onde saiu, qual é o tema abordado. Falou alguma coisa aqui? Não? Ixi, eu já vou... Ele pediu para ler alguns capítulos só. Mas ele não deu uma introdução sobre o livro, nada. Falou um pouquinho, assim. Falou? Tá bom. Porque a gente já está indo para o capítulo 7 já. Capítulo 7. Presume-se que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na frente. E a gente já está indo para o capítulo 7, tá bom? Então vamos, antes de iniciar. Eu ia ter um problema, mas acabou que eu não vou ter um problema, hein? Que bom. E hoje eu não poderia estar aqui, que eu teria uma tarefa a fazer. Eu teria que ir no aeroporto buscar minha filha, que está chegando agora. Aí o Bira falou que não ia poder, para não cancelar a aula, eu falei, eu venho. E ela espera um pouquinho lá. Acabou que eu vou atrasar, né? Aliás, eu vou ter que esperar por aí, sei lá onde, né, filho? Agora no Congonha você não pode mais ficar parado lá sem fazer nada. Os caras não deixam mais, né? Antes eu ficava parado lá esperando, né? Fazendo fila tripla. Eu não posso falar isso que eu sou espírita, mas agora não pode, a CT tá lá e te manda chumbo. E aí eu tenho que ficar parado em algum lugar. Onde que eu vou parar? Não conheço nenhuma balada. Vocês conhecem uma baladinha que eu poderia ficar? Não. Então, se conhecesse também, eu ia expulsar do curso, né? Como se na balada tivesse alguma coisa de problema, né? Não tem problema nenhum na balada, né? O importante é que você faz lá, teu pensamento, né? Então, vamos lá. Nós vamos estudar, então, o capítulo 7. A gente vai ver o que é. Antes tem uma mensagem, tá bom? Essa mensagem aqui eu não vou ler. Eu vou ler a de Emmanuel. É o meu? Cadê? Fácil. Ixi, então tem que ler tudo. Tinha entendido que não era. Eu já vou ler o capítulo todo, você imagina, né? Tá, vamos ver então. Já que vai ler o capítulo todo, vocês vão ficar chateados de tanto me ouvir aqui. Então, o Bira pediu para ir falando aos pouquinhos do tema, eu vou fazer diferente, tá bom? Sou rebelde. Eu vou ler cada página, que é uma parte do capítulo. Vou falar algumas coisinhas sobre o capítulo. E no final, aí eu fiz um resumo. Aí a gente vai se deter mais lá no resumão, tá bom? Que é no final. No começo, senão eu vou ficar parando página em página, daqui a pouco a gente não chega no final, tá? Vamos ver a mensagem antes, né? Que não é... Deixa eu ver. Nossa, mãe do céu. Bom, lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem, desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível das suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna
ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua com as ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união da família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, deste modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor de que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmo. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecendo de que a natureza não se perturba para satisfazer o ponto de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, o grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente, atraídas pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete, na terra consoante a vontade de Deus. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, do qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais do que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalho da boa vontade, e quem observar o nobre serviço de um aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens, trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados. Não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-lo, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar os envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeito por cumprir um dever. Constitui o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens, e, acima de tudo, mostra a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando a necessidade de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras amigos à luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida eterna, da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além
não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Ele fez o prefácio deste livro. Boa noite, mais uma vez, para quem chegou agora. Vou fazer de novo a pergunta. Vocês leram o livro O Mensageiro? Quem chegou agora? Leram? Sim? Leram? Quem falar que sim, vai vir aqui na frente. Já, pronto, falou que não. Então, vamos lá, né? Como eu falei, né? Eu vou precisar ler, tá? Eu fui com duas possibilidades. Uma, todo mundo leu. Se leu, aí só vai para o resumo. Como não leu, vamos ler. Tá vendo? Parece até quando eu estudava, né? E a professora passava o dever de casa, eu não fazia. O que ia acontecer? Vai fazer o dever de casa aqui agora. Pronto. É isso aí. Vamos lá. É necessário, então, esse clube do livro, comentários, é interessante ir lá e ler, né? Para até entender o que esse livro quer passar para a gente, porque o que a gente vai falar aqui hoje é uma coisa, iniciar, né, na fala desse livro, é uma situação muito séria que acontece com os médiuns ou com espíritos que se preparam no mundo espiritual com a missão de ser o intermediário entre os dois mundos, trazer mensagens edificantes e algo a mais, e chega aqui, deixa o seu interior falar mais alto, e aí perde a grande oportunidade. No mundo espiritual, a grande maioria dos espíritos que, quando voltam para o mundo espiritual, eles têm um misto de emoções, boas e ruins, né? De realizações e de não realizações. Mas a grande maioria dos espíritos do nosso nível, assim, quase todos, é a decepção de ter colocado, ou ter chegado muito perto de uma concretização e não deu andamento. Né? Porque lá se prepara, lá você quer. Mas, às vezes, o querer, ele não é profundo. E chega aqui, como ele não é profundo, ele não cria raízes. Não criando raízes, ele se deixa envolver pelas outras plantas. Aqui só vai florescer o que prometeu no mundo espiritual se você criar raiz dentro de si. Então, é uma característica nossa, dos espíritos imperfeitos, que diz que quer, né, que é um paradoxo, né? Eu quero, mas no fundo eu não quero. Parou, isso é interessante, né? Quando a gente para analisar as coisas, a gente diz um monte de coisa, mas a gente faz tudo para aquela coisa não acontecer. Porque no fundo a gente está bem tranquilo, né? Então, a mediunidade, ela é uma ferramenta, mas ela é trabalho duro, né? É uma coisa muito problemática. Então, nós vamos falar hoje do tema do capítulo 7, a queda de Otávio, né? Então, Otávio é um espírito, nós vamos ver aqui na história, que era um desses espíritos que estava lá no centro de mensageiros. Vocês sabem o que é o centro de mensageiros? Lá em nosso lar existe eu trouxe aqui, né? Uma descrição, né, do que seja o centro. Então, fala assim, ó, esse centro de mensageiros é formado de majestosos edifícios, universidades, pátios amplos, jardins primorosos. Então, a gente pensa que o mundo espiritual é só aquele jardinzinho que fica todo mundo de branquinho ali conversando, né? Olha, no mundo espiritual, nosso lar, hein? Formado de majestosos edifícios, universidades, pátios amplos, jardins primorosos. Está vendo a novela Viagem, fica todo dia, todo mundo naquele raio, daquele canteirinho lá, sendo mordido pelas formigas. Vai fazer o quê aqui? E fala assim, ó, finalidade do centro de mensageiros, tá? Preparação anual de centenas de médios e doutrinadores para reencarnarem. Então, eles preparam lá, anualmente, centenas de espíritos que saem com a incumbência de chegar aqui na Terra e serem médios. Vai saber se não tem cara que fez curso lá, hein? Quais cartas vivas de Jesus para a humanidade?
os quais são reunidos em grupo de 50 aprendizes, cada grupo fica sob o comando do instrutor, chamado Aniceto, né? Ele é um instrutor lá dessa parte. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio para aqueles espíritos que estão sofrendo no umbral, né? Na crosta das trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação do noticiário? Não. Amplia suas vistas. Esse serviço é uma cópia de quantos vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais e planos superiores, preparando-se numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão somente a emissários invisíveis, organizando turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente, tarefeiros do conforto espiritual, encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitado pelo nosso centro de mensageiros. Então, muitos médios, a maioria dos médios, sai com o preparo para chegar aqui e desempenhar o papel de médium. É interessante isso, né? E aí, o que o histórico diz? A grande maioria aborta a possibilidade. A grande maioria se deixa levar pelas coisas do mundo e na primeira dificuldade, como em tudo, abandona. Olha só a equipe, né? Centro de Mensageiros. André Luiz passou a fazer parte desse centro de mensageiros. Ó. Olha só quantos trabalhadores tinha, né, nesse centro. Um padre, um médico, a equipe foi acrescida de 2 médicos, aí André Luiz e Vicente. 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiros, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. É a equipe do mensageiro lá. Olha, pensei que lá só tinha instrutor, dando aula, pessoal sentado na graminha. Um monte de gente de trabalho, né? Então, esse é o centro de... Esse livro, então, ele vai revelar o quê? Ele fala da parte de pessoas que saem de lá com uma missão e aqui se deixam levar por alguns problemas ou algumas situações. E esse aqui é a queda de Otávio, é um desses espíritos. Então, aqui, a importância daqui é de falar o seguinte: a possibilidade dos nossos trabalhos edificantes aqui na Terra, eles foram preparados, nós temos propriedade para desempenhá-los, né? Como diz no Centro Espírita, o Centro Espírita tem um logo assim: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se um dia nós formos convidados para algum trabalho no Centro Espírita, pode ter certeza que você está espiritualmente preparado. Porque não vai oferecer para quem não está preparado. É só que a gente não confia, a gente não usa a nossa intuição, deixa o pessimismo falar, aí começa a colocar as dificuldades, e aí a gente acaba deixando para lá. E quando chega no mundo espiritual, palavra mais descrita lá no Mensageiro: decepção. Todos os personagens aqui profundamente decepcionados com as suas atuações. Por quê? Eles estavam preparados. Anos e anos a fio. E não fizeram o papel que tinha que fazer. Porque aqui na Terra é onde o couro come e ninguém vê. Aqui você ou é ou não é. Se tem raiz, faz. Se não tem, você esquece. E a intuição vem nos mostrar. O caminho aparece na nossa frente. Está na frente, aparece. Aí fala, será que eu tenho? Como se apareceu, né? É como diz um palestrante muito interessante, que ele fala assim: nós devemos florescer onde Deus nos plantou. Onde Deus nos plantou? Exatamente onde nós estamos. Onde nós estamos? Cada um olha para onde está. A sua missão aqui na Terra é florescer aonde você está. Ah, mas eu estou numa empresa que não é legal. Está plantado lá, tem que florescer lá. Se for esperar a terra fértil para florescer, vai ficar esperando. E a vida passa rápido, né? Então, a missão que nos foi dada é onde nós realmente estamos. Então, faça do jeito que fosse fazer para Jesus, né? E aí o médium tem as suas quedas, né?
Bom, como vocês não leram, eu vou ter que ler o capítulo todo. Né? Eu tentei fazer um bem bolado aqui, trazer uma inteligência artificial para ficar lendo, né? Que nem eu me aguento, mas tudo. Não deu certo. Foi muito em cima da hora. Acho que é de onde eu estava, então. Então, vamos lá. O centro de mensageiro, então, André Luiz chega nesse centro de mensageiros, ele conhece, então, Aniceto e conhece também o Vicente. E o Vicente começa, então, a apresentar aquelas pessoas que faliram para André Luiz ter contato com elas, porque ele ia trabalhar lá no centro, né? Ele ia trabalhar junto com os mensageiros. E ele reparou lá que os espíritos estavam lá em profunda depressão de desapontamento. Né? E esse aqui é um Otávio. Né? Então vamos ver o que o Otávio fez, né? Até para nossos ensinamentos. Antes ele estava fazendo umas conversas, tá? Depois, lá no final, ele vai falar o que o Otávio fez. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Então, Aniceto, que era um instrutor, saiu, né? Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade, menos digna, mas para desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra do telésforo, lidador da comunicação, me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boamente. Em breves momentos, não me achava tão só frente a irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Então ele encontrou lá o Otávio e ele então começou a conversar com esse Otávio, né? André Luiz, até aí, ele ainda tinha aquela coisa de que ele sofreu pra caramba, que ele faliu, que ele não sei o quê. Foi neste livro, né, apesar de André Luiz estar lá já há muitos anos, André Luiz ainda tinha todo aquele negócio do passado, que ele faliu, que sofreu no umbral 8 anos, ele ainda estava com aquele negócio, né? De autopiedade. Esse livro aqui é muito interessante, capítulo 1, que ele fala de André Luiz lá, esqueci até o capítulo, onde o André Luiz cai a ficha dele, tá bom? Até então, todo mundo ele reclamava da vida dele. Eu vou parar para conversar. Olha, eu sofri tanto no umbral, minha vida não foi boa. Vamos conversar? Ele era assim, tá chato pra caramba. E aí ele começou a falar, olha, já começou, não perdeu a mania aqui, ó. Também sou André Luiz, principalmente aqui, expliquei minha condição de médico falido nos deveres do Senhor que confiou. E sempre ficava reclamando disso. Eu falei. Ele não se perdoava, né? O que está em vermelho e amarelo é coisa que a gente precisa olhar bem, tá bom? Na história. Lá no final a gente vai estudar um pouquinho sobre essas coisas todas do Otávio. Bom, Otávio então sorriu e respondeu: possivelmente, meu amigo, terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas do mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Então, esse Otávio, a gente vai ver aqui, que ele tinha conhecimentos evangélicos, André Luiz não tinha. E nem saiu da onde ele saiu com o objetivo de passar essas verdades, né, eternas. Ele não saiu com essa missão, tá? Esse Otávio, sim, não desconhecia o roteiro certo. O Otávio dizendo que o pai me designava pelas lutas da terra. Não possuía títulos oficializados de competência, como médico, essas coisas, né? Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Aqui já tem um ensinamento interessante. E até por coincidência, tem feito aqui algumas palestras do livro de terça-feira. Sei lá, esqueci o nome. E vem falando sistematicamente, né, do jeito que a gente se comporta aqui na Terra, né? Com os filhos, com a gente dá muita ênfase à evolução intelectual, que é certo. Só que a gente não tem o mesmo empenho com a evolução espiritual. Aqui, Otávio está dizendo que lá vale muito mais o ser do que o saber. Interessante que ele tinha conhecimento dos valores espirituais.
Então, o valor do espírito no mundo espiritual vale muito mais do que o valor da inteligência que a gente aqui se dedica fielmente em cima disso, né? Quando o nosso filho nasce, a gente já planeja toda a parte educacional dele, né? De instrução, de educação moral, poucos. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. A maior importância lá é que ele tinha esse conhecimento moral do Evangelho. Isso que dá mais, causa mais, como diria assim, desapontamento. Ele não foi, lembra lá da terça-feira eu falei aqui, né? Quem muito foi dado, muito será pedido. É isso mesmo. Para ele foi muito dado, e aí ele não correspondeu. Muito será pedido. E a consciência que vai responder isso, né? Ó, tive amigos generosos do plano superior, que faziam visíveis aos meus olhos. Olha, ele era médium, ele saiu de lá com a faculdade mediúnica. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria. No entanto, caí, mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. É isso aqui, ó. Quantos médios não caem por imprevidência e vaidade? Parando um parênteses, eu desafio, é um desafio que eu faço a todo aluno, né? Encontrar um médium que faliu, que não tenha se desviado dos livros dos médiuns. Eu faço esse desafio aqui. Então, nós temos o livro dos médiuns, nós temos o Evangelho para fortalecimento do nosso conceito, e a gente não utiliza. Pode pegar qualquer médium que faliu notoriamente, olha, ele era um médium com grandes possibilidades, descambou para outras coisas. Ele se desviou do livro dos médiuns. O livro dos médiuns é o manual mais seguro para a prática da mediunidade. Eu desafio um que fala assim, esse aqui estava no livro dos médiuns, mesmo assim ele caiu. Não. Por quê? O livro dos médiuns te ajuda o quê? A não ser imprevidente, a vaidade. Só duas coisas, tem muito mais coisa que faz o médium cair. A vaidade, então, vocês não imaginam. O médium, ele sofre muito assédio. Quando uma pessoa é médium e ela tem um contato fácil com a espiritualidade, todo mundo endeusa essa pessoa. É incrível como isso é verdade. É tanto assédio, que de repente o médium começa a acreditar que ele tem algo de superior, né? Olha, segue o livro dos médiuns que não vai se dar mal nisso, tá? Então, o que ele diz aqui? As observações de Otávio impressionavam-me vivamente, quando no mundo eu não tivera contato especial com a escola espiritualista e experimentava certa dificuldade para compreender tudo o que desejava dizer. Então, André Luiz está dizendo o seguinte, ele não teve contato com o estoque comum, com essas escolas espiritistas, espíritas. E aí, Otávio falando isso, na cabeça dele, não fazia muito sentido, né? Do que o conhecimento era muito mais do que o conhecimento científico para a evolução do espírito. E aí, André Luiz está aprendendo isso agora, tá? Ignorava a extensão da responsabilidade mediúnica, respondia. André Luiz está falando. Ele ignorava esse negócio, responsabilidade mediúnica, ele não sabia nem o que era isso. Então, nós assumimos responsabilidades. A nossa evolução é assumir responsabilidade. Né? Ninguém evolui se não assume responsabilidade de nada. Não é assim numa empresa? Se você não tem responsabilidade, você vai ficar naquele cargo ali, gente. E tem gente que fala aqui, está muito bom. Eu quero melhorar na empresa? Vai aumentar a sua responsabilidade, consequentemente, o seu salário vai aumentar também. Já ouviram, pessoal da empresa? Eu não quero ter responsabilidade. Vai ficar naquele salarinho até morrer lá. Só evolui com mais responsabilidade, né? Então, olha só que interessante, né? A parte mediúnica é uma responsabilidade que os médiuns assumem no mundo espiritual. Não é por acaso isso, né? As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado.
ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade das minhas faltas e tal. Interesses eternos. Por isso que a falta dele, ele não se perdoa. Né? Os mordomos de bem da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Aí vem responsabilidades pesadas, né? Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. Aqui ele está falando que não é só na parte espírita, de todas as outras religiões também. Se o cara sai com uma responsabilidade de passar ou de conduzir pessoas para o bem, muito mais ele vai ser cobrado se ele desvia isso. Muito. Por quê? Ele sabia disso, né? Então ele está dizendo aqui, uma pessoa que não tem, né, estudiosos, crentes, simpatizantes, pode até falar, eu não sabia. É a primeira coisa que a gente fala, mas eu não sabia. Mas aqueles que vieram na incumbência de ser sacerdote, vai falar o quê? Que não sabia? Interessante isso, né? Por isso tem gente que foge da responsabilidade de saber, porque se você não sabe, você não é culpado, né? E aí ele fala, né? É o mesmo que se verifica em tarefa mediúnica, igualzinho. Os aprendizes ou beneficiários nos tempos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonero das culpas adquiridas. Nós não vemos médiums aí que vêm com uma missão interessantíssima de fazer livros, né? Trazer histórias edificantes e se deixa levar por outras coisas. Tem um que vem para o campo da cura, levar alívio à saúde. E daqui a pouco o cara já tem até pseudônimos, né? Só o pseudônimo já fala assim, meu Deus, para onde eu estou indo, né? Ele está trabalhando aqui, Valtinho de Deus, pronto, já era. E eu aceito isso. Em começo eu fico acabrunhado, a maioria dos médicos é assim, tá? E daqui a pouco eu vou achar que eu sou Deus. Eu consigo coisas maravilhosas. Médio é intermediário, médio é o carteiro. Quem manda a mensagem, que é a importância de quem manda a mensagem, de quem recebe a mensagem, não do carteiro. O carteiro é um intermediário. Ele se torna importante por levar e trazer. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos trabalhando a mediunidade, nós vamos exercitar isso por aí. Então, para quem quiser, nós poderíamos trabalhar como médium, e aí a gente tem toda a diretriz de segurança, porque tem coisas que fazem a gente perder o rumo da nossa missão, e às vezes põe tudo a perder. Né? Então ele está dizendo aqui, ó, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele tinha o conhecimento do Evangelho, ele tinha noção da coisa de Deus, né? E assim mesmo ele falhou. André Luiz foi isso. Ele não tinha essa missão, né, de espalhar a palavra, né? Mas aí ele fala, né, mais que um amigo perguntei, André Luiz falando, né, assaz impressionado. O que teria motivado o seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que lhe custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências do capítulo. Então, André Luiz ficou, porque lá no mundo espiritual a gente é senhor de si, né? E ele era esclarecido. Quando chega aqui, algumas coisas acontecem. Interessante. Algumas coisas que é provas e expiações. Bom, ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia: relatarei minha queda, verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. Ele perdeu, né? E após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, em outras encarnações, ele adquiriu dívidas enormes. Vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados.
que se revelaram incansáveis para comigo. Então, é mais ou menos isso. Chegou no mundo espiritual endividado, querendo pagar suas dívidas. Foi dada uma grande oportunidade de ele quitar uma parte desta dívida através da mediunidade. Muitos de nós acontece isso, tá? Não se sintam missionários de nada. Aqui é pagador de dívida. Né? Se está sentindo o dono do banco, não, nós somos os devedores do banco. E aí vai dar a oportunidade de a gente ir lá e pagar. E se não, como médico, daqui a pouco eu estou achando que eu sou o bambambam, né? Ah, eu sou só um pagador, a minha dívida está lá, tem que pagar a dívida, né? E ele diz, preparei-me então durante 30 anos consecutivos no mundo espiritual, né? A gente pensa que a pessoa fica lá sem fazer nada, sentar na grama, né? Olha, preparou então 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e levar-me alguma coisa. Então ele se preparou tudo que tem relação com a mediunidade. Aqui está fazendo um curso de 1 ano, 2 anos de mediunidade. Lá ele ficou 30 anos. Poxa vida! Não foi pouca coisa, né? Não falta lições verdadeiras, sublimes, nem estímulos santos no meu coração imperfeito. Não faltaram, ajudaram ele de todos os jeitos. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos de benefício e meu êxito. Durante esses 30 anos, ele recebeu ajuda de mentores, amigos, pessoas, olha um monte de coisa. Especialmente 6 entidades, que não diz o nome, não diz nada deles, né? Auxiliaram o Otávio, né? No mundo espiritual, para que quando ele chegasse na Terra, ele tivesse os êxitos. Então, tudo a gente precisa, a gente vai ter. É como se fosse uma viagem. O que eu vou precisar nessa viagem? Vai precisar de um machadinho? Toma um machadinho aqui. Vai precisar de uma mochila? Toma. Vai precisar de casa? Tá? Carro? Tá? A gente não é nada negado para a gente. E aqui eu posso pegar o carro, que seria o meio de trabalho, e fazer racha. Não podemos fazer isso? Podemos. Só estou dando um exemplo, né? O carro que era para trabalho, eu vou resolver fazer racha com ele. A ferramenta está dada. Você vai falar, a machadinha que você devia, sei lá, cortar o quê? Eu começo a cortar cabeças, né? Pode acontecer, ué. A ferramenta está dada. Eu estava preparado. A mediunidade está sendo apresentada. O trabalho, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando o trabalhador se especializa, não faltaram lições, né? Bom, tá aí, fala, o Ministério da Comunicação, dessas 6 entidades. Vamos ver o que aconteceu com essas 6 entidades, né? Tudo bem até agora? Ele está contando a história dele, então. Resumidamente, o livro também não traz tantos detalhes. Você vê que quem viu o filme não fala nada disso aqui, né? Zero. Acho que até o Otávio aparece lá, né? Não fala nada de Otávio. Quando fala o filme, não representou nada com relação ao livro, né? Lá tem uma história. Quem não conhece a história fica meio perdido lá. Então vamos lá. Técnicos do auxílio acompanharam minha terra, nas vésperas de meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio, segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera da consolação das criaturas. Ele ia ser um trabalho grande, tá? Esses médiuns que têm um trabalho gigantesco, são vários que tem por aí, né? Ele não seria um simples médium, né? Um centro espírita, de determinado bairro. Não, ele ia ter uma mediunidade assim que ia levar muita gente, ia levar consolação para muitos, né? E existem vários médios assim, né? Permaneceria junto a falange de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo aos irmãos outros, ignorantes, perturbados, infelizes. Olha, quanta coisa ele ia fazer, né?
Ele ia estar ligado direto a colaboradores encarregados do Brasil. Então, coisa grande. Coisa gigante, né? Quanto maior o trabalho de um médium, mais ele é assistido por falanges gigantescas, tá? O matrimônio não deveria entrar na linha das minhas cogitações. Pronto. O matrimônio é outro planejamento dele. Não estava previsto. Né? E aí ele já explica aqui, ó, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim exigia. Nós vemos vários médiuns dedicados exclusivamente ao trabalho do bem, que eles não casaram, né? Tem o Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, tantos outros. Interessante, né? Talvez eles seriam desse nível, tá bom? Desse nível, hein? Ele se preparou lá e ele tinha grandes conhecimentos evangélicos, né? Porque a gente acha que Divaldo é um espírito evoluído. Não é, são médios que faliram em outras vidas, são pessoas que faliram e através da mediunidade, dentro de um preparo, de um merecimento, vem aqui e passa para a gente conceitos que tantas coisas libertam. Quantos livros de Divaldo Pereira Franco liberta a gente, né? Para quem quer conhecer mediunidade, livro de Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, nossa senhora, né? Quem quiser se aprofundar, está lá. Toda essa trama da obsessão, né? Como é que essa coisa funciona. Está lá, está disponível para quem quiser. Então, o matrimônio não estava, não obstante, solteiro deveria receber, aos 20 anos, os 6 amigos que muito trabalharam para mim, em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo de órfãos. Mais ou menos, ó, quando ele tivesse uma certa idade, aqueles espíritos que ajudaram ele lá no mundo espiritual, de todos aqueles 30 anos dele, viriam para ele auxiliar esses espíritos. Era a forma dele retribuir a ajuda que ele recebeu lá. E também ele evoluir com esse trabalho. Olha só os compromissos, hein? O desapontamento que a gente assume um monte de compromisso e não cumpre nenhum. Ou cumpre muito pouco. E o caso dele é assim, coisa bem corriqueira, né? Bem simplesinha, e cai um monte desse jeito dele, né? Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantiria o triunfo pelo serviço de assistência a eles, e me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores do domínio do sexo e da ambição incontida. Além desses espíritos, será a oportunidade de lhe ajudar, ele seria o quê? O porto seguro dele. Aqueles que iam dar suporte ao trabalho dele aqui na Terra. Se a gente olhar Divaldo Pereira Franco, tem vários colaboradores de anos e anos que deram suporte para ele. Chico Xavier, então, todas essas pessoas que estão com uma mediunidade programada para um trabalho grande, vem espíritos junto com eles, como para Jesus também veio, todos os outros, que vão dar o suporte. Bom, então, essas entidades vieram para dar o suporte para ele. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muito sacrifício. Ó. Não ia ser fácil começar isso, né? Para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização. E para que se não escravizasse minha tarefa a situações caprichosas do mundo, distante dos desígnios de Jesus, e sobretudo para que fosse mantido a impessoalidade do serviço. Caramba, quem seria esse Otávio aqui na Terra, né? Vai saber. Então, você já reparou que a vida dos grandes médios, ela começa muito difícil? Interessante, né? Nenhum começa numa boa, né? Não vou nem falar de Chico Xavier aqui, né? A vida de Chico Xavier no início era facinho, né? Aquilo ali é um preparo, tá? É um preparo para amolecimento da carne, né? Eu quero comer um bife molinho, vai ter que levar umas pancadas do bife, né? Nem sei se tem produto. Antigamente era um porretezinho que você...
Aí o bicho fica esticadinho. Agora vai, agora ele é gostoso, né? Médium é assim também, né? Bom, então, ó, tudo combinado. Deixa eu ver. Mais tarde, no correr Tá bom. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviaram de nosso lar socorros materiais cada vez maiores. Ó. Ele tinha todo o suporte. À medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento de posses efêmeras, desinteresse da remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiado a mim. Em mãos, né? Da minha mão. Eu dava tudo para ele. Tudo combinado, voltei. Não só comprometido, prometendo felicidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento a 6 entidades. Então, ele saiu de lá, muito obrigado, eu vou cumprir tudo, foi. E falando, vou te ajudar quando chegar lá. Não é assim quando está na frente do padre lá? Na saúde, na tristeza, no amor, na doença. No primeiro pontapé na canela, abandona a missão. É assim, meu. Abandona filho, abandona tudo, cara. Muitas pessoas fazem isso, pai. Os médicos também fazem. Você acha que o matrimônio Nós planejamos a nossa vida, o gênero de provas, tá? A gente não planeja tudo, no mínimo detalhe. É o gênero de prova. Aquelas coisas mais importantes da vida, né? Casar é uma coisa importante na vida de uma pessoa? Não muda completamente a vida da pessoa? Será que ali não está um gênero de prova? E que você ficou lá 30 anos, convencendo, trazendo, vai, que chega aqui no primeiro bafafá, aborta a missão. Interessante isso. Bom, deixa eu falar. Tudo. Alguém comprou uma pizza? Tem uma luz minha aí. Se for pizza, a gente atende, né? Mas ela tem que já vir paga, né? Com certeza. Se for para pagar, aí a gente manda o Rafa lá. Tudo combinado, voltei, vamos lá. Óbvio. Otávio, nesse momento, fez uma pausa longa, suspirou profundamente e prosseguiu. Agora ele vai contar, né? Mas, ai de mim, né? Que esqueci todos os compromissos. Esqueceu todos os compromissos. Os benfeitores do nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeiras servas de Jesus. Minha mãe era espiritista, cristã, desde moça. Não obstante, tendências materialistas do meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Espiritista é a mesma coisa que espírita. Tá? Aí ele começa a contar a vida dele, né? Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe. Aos 15, começaram, para mim, os primeiros chamados da esfera superior, da parte da mediunidade, aos 15. Normalmente, médium grande, ele começa cedo, né? Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano superior de falsa superioridade. Ó. Só porque ela casou de novo, né? Normalmente, quando nossos pais casam com outras pessoas, normalmente a gente se acha superior àquela pessoa. É interessante, eu estudo muito isso mentalmente falando, né? É condição do novo matrimônio dos pais ou da mãe, e a gente, quando não aceita, a gente acha que é superior àquela pessoa. Ele foi assim. Ele achava falsa superioridade, né? A respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados no meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. A mãe dele endereçava, ajudava ele com apelos sagrados do coração. Mesmo assim, ele se vivia o quê? Revoltado de queixas descabidas. Bom, aqui está uma dica para a gente, hein? Vive se queixando. Né? Se você parar para pensar, o necessário, aquilo que precisa, tem tudo. E a gente começa então a se queixar daquelas coisas que a gente acha que tem direito. A gente acha que tem direito. Aí começam as lamentações daquilo que não tem. E não vai fazer diferença nenhuma, né? Que o que a gente precisa para desenvolver a nossa missão aqui na Terra está oferecida para a gente.
Exatamente. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica. Ó, apareceu, ó, teve contato com o centro espírita, de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Ó. Ele mesmo já começa a falar onde estava o problema dele. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuando o pendor para a crítica dos atos alheios, compelia-me desagradável estacionamento. Então ele chegou aí para o centro espírita, em vez de trabalhar a si próprio, ficava falando mal dos outros. Ficava tomando conta da vida dos outros. Aquela pessoa ali, que não estuda, aquele ali, que não sei o quê, fica se lamentando, é exatamente isso. Você acha que isso não acontece no centro espírita? Você acha que isso acontece no Semente de Humildade? Vamos falar nossa aqui? Acontece. Deixa pra lá. Já recebi um monte de queixa, mas é isso, mas é aquilo. É incrível, né? Como é que a gente fala assim? Tem que orientar, né? Não percebe ainda qual é a missão nossa aqui, né? Por que eu estou no centro espírita, né? A gente fica tomando conta porque o outro faz assim, faz assado, né? Você faz o certo. Eu já fui diretores e outros. Ele vinha com a pessoa para fazer entrevista. Ó, o que precisava falar com o senhor? Era uma vez só que falava isso. Fazer isso comigo. Né? Eu tenho uma característica de ser muito assertivo. Às vezes eu me dou mal com isso. Né? Aí falou assim, olha, eram os entrevistadores. Lá tinha um monte de entrevistador. E tinha um entrevistador que era fila, assim, ó. E ninguém ia com ele. Só que aquele outro lá, né? E tinha problema pra caramba, né? Tem até hoje esse problema. Aí ele veio reclamar. Ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Não sei o que ele sabe, né? Mas ele está fazendo aquilo. Ele usa mediunidade, não sei o quê. A gente até não aconselha usar mediunidade com a entrevista, né? Mas, aí ele falou. Aí no final só fiz uma pergunta para ele. Você está fazendo o seu trabalho correto? Ah, eu estou. Aí eu olhei. Isso para ti não basta? Nunca mais voltou a falar para mim, ou voltou a conversar comigo sobre coisa alguma desse tipo, né? Você está fazendo certo o teu trabalho? Se o outro não estiver fazendo, ele que vai responder, pô. Eu não posso pegar esse pretexto e não fazer o que eu tenho que fazer, porque o outro não está fazendo. É assim no trabalho, é assim na família, é assim em todos os lugares. É incrível, né? No centro espírita não pode ser diferente. Então, olha só. Ele ficava o quê? Criticando os atos alheios. E aí, faltava o quê? Qualidade do trabalhador fiel. Fiel a quem? Ao Bira? Não, a Jesus, porra. Nós não estamos aqui fiéis ao Bira. Que é outro que sofre um tremenda, espero que nem escute isso, assédio. Para muitas pessoas, o Bira é o Jesus encarnado. Rapaz, isso faz tanto mal para ele. Ele sabe disso, né? Ele é bem compenetrado disso. Né? Eu chamo até dos biretes. Isso faz um mal para ele. Mal que eu falo, não mal, né? Mas isso mexe, né? Ele não acredita nisso, mas acaba que ele tem que ter uma força assim para suportar, cara. Né? Então nós, assim, claro, nós podemos admirá-lo, né? Mas ele é um homem como outro qualquer, gente. Tem poderes especiais nenhum. Muito pelo contrário, né? Ele até fala aqui. Ele sabe um pouquinho do passado dele, né? Tudo bem? Ó, nós somos médiuns, porque daqui a pouco um médium se destaca, a gente vai idolatrar esse médium. As pessoas que vêm de fora, elas não têm conhecimentos, né? Mas nós aqui dentro temos, né? Nós temos que ajudar esses médiuns, né? Até não dando a importância de super-homem, de superpoder. Então ele fazia isso, ó, além de ficar criticando todo mundo. Aqui no Semente tem muita fofoca. Uma vez falaram para mim, não. Quem é você nessa fofoca? É o que recebe e para, é o que recebe e passa, é o que faz.
Eu sempre tenho que me perguntar quem sou eu na história. Ele fala assim, o Sementes é não sei o quê. Quem é você na história? Se você parar para ver quem é você, talvez você não fique falando, né? Já souberam do livro Aconteceu na Casa Espírita? O Aconteceu na Casa Espírita foi uma sede espiritual tão grande que dizimou o centro, né? Aí quem leu o livro veio para mim, nossa, você viu o centro, o que aconteceu, né? Ele fica todo mundo impressionado, né? Lógico que o centro espírita recebe ataques. E eu sempre perguntava, né? Quem é você na história do Aconteceu da Casa Espírita? Porque a treva tomou conta do centro pelas deficiências dos seus trabalhadores. Quem é você? Aquele que se manteve firme até o final, que resolveu aquela questão, ou se deixou levar pelas influências espirituais? Ler um livro e ficar, quem sou eu nessa história, né? Médium, quem sou eu, né? Um ditado que é muito popular, né? Quem sou eu na fila do pão? Interessante, né? Eu tenho esse linguajar que eu falo com pessoas bem simples, tá? Eles entendem quando eu falo quem sou eu na fila do pão. Aí eles sabem o que eu estou falando, né? E às vezes eu estou na fila do pão, eu estou achando que eu sou o dono da padaria, né, velho? Então vamos lá. Tudo bem? Aqui eu estou dando uns avisos, tá bom? Com relação à mediunidade. Lembrando, toda queda dos médiuns que têm o conhecimento espírita pode relacionar a falta de unidade entre ele e a codificação espírita. Não tem outro motivo, tá? E o pior, né? Às vezes nem ele vai lá estudar o que é livro dos médiuns, né? É como se eu fosse aplicar um manual e nunca li o manual. Né? Às vezes aqui não, porque você já começa na mediunidade. Lá começa no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, primeiro e segundo ano, livro dos espíritos. Terceiro, quarto e quinto, livro dos médiuns e os outros livros. Aí chega no quinto ano, que é o último ano, quem leu o livro dos espíritos? A grande maioria, nem o livro dos espíritos leu. Aí eu fui pensando, nossa, você vai aplicar um manual que você não leu o manual. Ouviu dizer, olha, o Pedrinho das Cores falou isso. Divaldo Pereira Franco falou aquilo, o Haroldo do Itrandir falou outra coisa. Bom, os beneméritos amigos do invisível estimularam-nos ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Ó. Ele, que era médium, percebia claramente os estímulos que vinham do mundo dos espíritos, tá? E como prosseguisse os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinação, ele interpretou aquelas coisas, alucinação. Eu estou alucinado, eu estou ouvindo vozes, eu estou ouvindo coisas. Ele falou assim, eu estou alucinado, eu estou vendo coisas, né? Procurei um médico que me aconselhou, rapazinho, vem cá, você está precisando ir lá na casa da luz vermelha. Deve ter sido isso que o médico falou naquele tempo, é isso. Nem sei se tinha luz vermelha naquele tempo. Rapaz, o cara vai lá cheio de alucinação, de um monte de coisa, prato feito aí para os psicólogos. E o médico fala que ele precisava era descarregar a energia dele. Lembra do compromisso dele? Ai, Jesus. Completaram, então, 19 anos, entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar a força do prazer delituoso e o dever espiritual. Aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte, morre o pai dele, né? E com a triste ocorrência ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxeram 3 tutelados pequenos, né? Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Ficou com 6 criancinhas pequenas, o pai dele morreu. Lembra do compromisso dele lá no mundo espiritual? Triste. Coincidência de número, né?
Interessante, né? As coisas não acontecem por acaso aqui, gente. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me encontravam destinados. Ele não assumiu, não. Eu falei, eu vou tomar conta do filho dos outros. 3 são meus irmãos de sangue, 3 não são, não posso fazer nada. O médico falou que eu tinha que, mandar ver por aí, né? Após 2 anos da segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário, naquele tempo. Né? Poxa, olha só, que coisa triste, né? Afastei-me então dos pequeninos órfãos, tomado de horror. Né? Abandonei definitivamente, sem refletir, que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Olha só. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Sei lá o que é isso. Naquele tempo, pegou filha do cara, vai casar. Lembra da música? Seu delegado querendo Tadeu? Mais ou menos isso. Seu delegado querendo Tadeu, ele teve top chapéu. Esse estupro é louco, né? No passado, fez mal uma moça, vai ter que casar, meu filho. Né? E aí, assim foi, né? Mesmo assim, porém, persistiu o chamado de dizer. Mesmo assim, a espiritualidade continuava acudindo ele. Não desistiam dele, né? Revelando-me inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que esquecia meus deveres, toda tentativa de realização espiritual me apareciam mais difíceis. E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. A esposa que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Ou seja, ela tinha um filho que era a reencarnação de entidades vinculadas a ela do mal, e aí fez a vida dele um inferno. A missão dele não era essa, né? Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência ocorreria decisivamente para a minha segurança moral. Era a segurança moral dele. Mas acompanhei o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentavam-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou-lhe os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de propiciar estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com bênção do tempo. Tem calma e coragem. Identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina e fez ecoar cânticos sublimes do amor de mãe, mesmo em regiões do além-morte. E assim foi a história de Otávio. Ele estava chorando, né? Tá vendo? Olha só que interessante, né? A gente já tem um tempinho aí, 20 minutos. Vamos fazer um resuminho aqui, só para a gente recapitular essa historinha, né? O que Otávio disse a André Luiz quando este lhe falou sobre a falência como médico na Terra? André Luiz falava para todo mundo: eu fali na Terra, coitado de mim. Eu fui ser médico. E usou só dinheiro para, sei lá, para o orgulho próprio, né? Aí a resposta está nesta passagem que a gente deu aí, né?
Possivelmente, meu amigo, terá em seu favor haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo, que o Pai me designava em lutas da terra. Não possuía títulos oficializados de competência, como André Luiz tinha. Entretanto, dispunha de considerados cultura evangélica. Essa é que vale mais dele. Não que a outra não seja importante, né? Coisa que na vida eterna é a maior importância do que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, no entanto, caí assim mesmo, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Então, enquanto André Luiz falava que ele faliu como médico, ele, como mensageiro divino, a culpa é maior, pô. Porque muito foi dado, não será pedido. A gente não acredita nisso? Querem sair da sala? Vocês estão sabendo dessas coisas, hein? Depois vai chegar lá, eu não sabia. Ninguém saiu, assumi, agora já era, agora ferrou. É isso aí, eu sabia. Ele tinha conhecimento, tinha o preparo, e mesmo assim ele faliu, né? Qual a importância das tarefas espirituais, segundo Otávio, né? Então, olha só que interessante, né? Está se descortinando à nossa frente aqui agora oportunidades de tarefas espirituais. Olha só que interessante, né? Tal como Otávio, para nós, relacionamento? Murilo. Murilo? Né, Murilo? Não vai poder falar que fica em cima do muro, hein? Murilo. Está se descortinando para nós, olha só, possibilidade de tarefas espirituais. Vamos ver a resposta de Otávio, né? As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado, né? Envergonhado. Ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade da minha falta, né? Ele tinha que ocupar com coisas eternas. Aí a falta dele fica maior ainda, né? Os mordomos de bem da alma estão investindo em responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Está tudo repetindo de lá, tá? Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É um meio que se verifica em tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que, coisa alguma, exonera-os de culpas. Pode falar que o teu trabalho vai te transferir lá para o Amazonas, lá também tem seu espírito. Ou lá tem trabalho. Ah, mas eu trabalho muito. Tá bom. O Espiritismo não obriga ninguém a trabalhar. Ele fala, vai trabalhar na tua profissão, e aqui as horas vagas. Está lá no livro dos médios. Quanto o médium tem que se dedicar ao trabalho mediúnico? Horas vagas. Para não fazer da mediunidade a profissão dele. Não é exigido nada mais que horas vagas. Aí falar que não tem horas vagas, aí fica por conta de cada um. Aí não tem como obrigar, né? Tem várias pessoas, eu conheço várias pessoas que têm dom mediúnico e por motivo de falar assim, ó, sábado e domingo é o meu descanso. Como se a mediunidade fosse, lembra lá aqui, ó, responsabilidade pesadíssima. Inclusive do teu descanso. Ou aquele médico que no primeiro sobressalto sai correndo. No primeiro tiro na lâmpada, o poste cai. Já viu? Já viu coisa mais forte do que poste de favela? Lá no Rio de Janeiro. E a primeira coisa quando a polícia entra lá, o outro bandido entra, é atirar no poste para queimar a lâmpada. Se na primeira lâmpada do poste cair, médium é assim, ele vai receber tiro de todos os lados. E também o apoio de todos os lados. Se a gente está fazendo um trabalho no bem, por exemplo, uma pessoa está sendo obsediada por falanges de espírito. Vamos falar a verdade aqui, nós somos adultos, né? Aí você vai lá e ajuda aquela pessoa, eles vão ficar muito satisfeitos com você, né? Mildinha do meu coração, aquela safina, vou pegar ela lá na esquina.
Tinha o poste. Pode tomar tiro na lâmpada, mas o poste não vai cair, não. Esse é o médium. Ou você é daquela que primeiro tremou, você é o primeiro a sair correndo. Estou brincando aqui, mas tem gente que é assim, no primeiro tremelico, socorro. Eu conheço médium que ela tem uma característica de sentir um pouquinho as sensações do espírito. Então, se o espírito está com uma dor, e ela fica com a dor, né? Ela falou, não quero isso. Escolha própria. Se ela está pegando ali uma sensação de dor, você imagina a dor do espírito, cara? Não, afasta de mim esse cálice. E abandona. Eu estou falando sério, abandona a parte. Conheço autor nesse negócio há muitos anos, tá? Aí começa os exercícios, tem pessoas que têm uma característica, e até é importante de você dar aquela simbiose com o espírito, né? Porque precisa da energia do encarnado, e é ali que ele vai ter mais, vai ampliar as percepções dele, né? Às vezes ele está igual um sonâmbulo, já que é um sonâmbulo andando. Espíritos chegam aqui sonâmbulos. Aí, em contato com o médium, ele é como se ele acordasse assim. Onde eu estou, o que eu estou fazendo? É exatamente isso. Olha que papel maravilhoso dos médicos. Que maravilha, né? Assistir um suicida que traz uma carga pesadíssima. O que você vai pegar não é nem a milésima parte do que ele sente. Aí tem gente que abandona. Ai, estou com dor de cabeça. Eu fico com dor de cabeça antes desse trabalho. Olha, dorzinha de cabeça. Esses são os encargos, tá bom? Fora os outros encargos, das renúncias, da disciplina, da fé, da certeza absoluta em Deus, da confiança dos espíritos amigos, confiança naquilo que você acredita que aquilo é o certo. Olha só que interessante. Precisa disso tudo, né? Qual foi o tempo de preparação de Otávio na vida espiritual? Nós vimos lá, né? 30 anos. Falando, caramba, tem gente que é mais, hein? Consecutivos. Uma vez eu passei uma vergonha espiritual. A gente passa uma vergonha por aí, né, Nilton? Porque, assim, a gente tinha uma evangelização de crianças e os pais ficavam na parte de baixo estudando o mesmo tema da criança. Por quê? A criança está vendo lá Jesus da forma que uma criança possa entender, e chega em casa ela não vê aquilo. Aí ela fica com exemplo, né? Aí a gente estudava a mesma coisa. Acontecia que alguns pais faziam os despachos no centro espírita. Sabe o que é despacho no centro espírita? Deixava o filho dele ir embora, que participava do curso. Despachava o filho, ó, segura meu filho aí, igual a gente faz na escola, né? Segura essa pestinha aí que eu quero ficar livre dele. E aí, tinha bastante criança, assim, tinha mais de 100 crianças, e pouquíssimos pais, pouquíssimos. E um belo dia, veio uma pessoa só. E a mãe da Emily, sabe quem é a Emily? Foi só a mãe da Emily. A Emily era pequenininha. Nossa, ficou velha, hein? A Emily era pequenininha. Aí eu tô lá, eu olhei assim. Não vou dar hoje, não. Um só. Aí eu tava lá na frente, arrumei as cadeiras. Aí a mãe da Emily, ela nunca chegava assim, é uma característica, ela ficava lá atrás esperando, né? Aí ela ficou lá atrás e eu falei assim, aí aqui era o local que ficavam os pais estudando, né? Lá no Neó. Aí eu falei assim, vou lá avisar pra ela que não tem não. Aí eu fui andando para lá. De repente eu tive uma expansão sei lá qual é o nome que dá isso, a minha consciência, a minha visão espiritual aumentou. E eu olhei para trás. Quando eu olho para trás, devia ter umas 50 pessoas desencarnadas. Ali, sentado em volta. Aí, imediatamente eu perguntei, né? Eu olhei para trás. Sabe quem eram? Espíritos se preparando para serem pais. A gente estudava o que lá? Como se tornar um pai dentro de um conceito seguro de moralidade. Exatamente isso, só fica 30 anos fazendo o que lá? Participando de coisas para aprender. Com os encarnados, inclusive. Então, aquela que era uma mãe tinha mais de 50. Eu fiquei com uma vergonha.
falei, bem, vamos ali estudar. Ela não sabe disso até hoje. Então a gente pensa que está falando, eu até brinquei aqui no início, que está cheio de espírito. Tem um monte de espírito aqui que vão ser médiums. E aqui eles vêm fazer curso com a gente aqui, ó. E essas verdades aqui, elas são eternas para todos os mundos. Não é só para nós aqui da Terra, não. E aproveita quem quer, né? Ele ficou 30 anos fazendo esse processo de cursos, preparo. O corpo dele foi preparado para que a mediunidade se deslanchasse, né? A mediunidade é uma coisa orgânica, é do corpo físico. Tudo bem? Às vezes eu venho aqui falar com tanta certeza porque essas coisas acontecem comigo. Eu falei, nossa, eu aqui achando que só estava eu e a moça. Ainda falei assim, toma só. Ai, Jesus. Qual foi a tarefa que Otávio deveria realizar como espírito encarnado, né? Aí ele diz aqui, né? Ele ia permanecer junto a falanges de colaboradores encarregados do Brasil, cara. Olha só, cara. Animando-lhe os esforços para que ele, através da mediunidade, exercesse ajuda aos irmãos ignorantes, né? Perturbados e infelizes, né? Ele não deveria casar, né? Que isso ia tirar um pouco da atenção dele, né? Bem ou mal, o casamento, você tem deveres a cumprir. Se Chico Xavier fosse casado, ele não ia conseguir fazer aquilo. Divaldo, muito menos. Divaldo se dedica 24 horas a isso. Chico Xavier também. Imagina, uma pessoa casada com uma pessoa dessa, nem aparece em casa. Não obstante solteiro, deveria receber, aos 20 anos, 6 amigos. O que ele falou? Tô fora. Tô fora. É incrível que no mundo espiritual é igual quando a gente dorme. Quando a gente dorme aqui, a gente é cheio de coisa aqui, né? Quando a gente dorme, o verdadeiro eu aparece, tá? Sem nenhuma barreira de constrangimento. Quando nós estamos no mundo espiritual, nossa mente é expandida, né? Nós vivemos lá na frente. Quando chega aqui, o que nós vamos realizar? Aquilo que está dentro. Então, às vezes eu estou fazendo um curso, decoro tudo, mas não entrou em mim. Então, quando precisar do eu não tenho, porque ele não entrou em mim. Ficou só no conhecimento. O conhecimento eu esqueço, é interessante, né? O conhecimento eu esqueço, a minha intuição interior não esqueço, ela virá. É aquela pessoa que fica de corpo presente num curso e não interioriza nada, não coloca nada para dentro. O que ela aprendeu? Na hora do vamos ver, ela não colocou nada para dentro. Exatamente isso. Fica aprendendo no mundo espiritual, se prepara, mas ele não colocou para dentro. Ele deixou as suas mazelas espirituais, que todo mundo aqui tem, e não resolveu fazer esforço, por mais que fosse avisado, né? Relate objetivamente o acontecimento da vida de Otávio a partir da morte da sua mãe. O pai contraiu segundas núpcias, lembra lá? Pela bondade e cooperação da madrasta, ofereceram-me e colocavam no plano da falsa superioridade. Ele se sentia mal do que a madrasta dele. Vivia revoltado entre queixas e lamentações. Não pode, o quê? Está chovendo, não estamos sem aqui. Cada um sabe da sua vida, né? Meus parentes conduzem-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica. Teve contato na escola que ele precisava, olha só. Minha negação em matéria de confiança dos orientadores espirituais, acentuado pendor de crítica com atos alheios, compeliam um desagradável estacionamento. Ele de olhar para dentro de si e ficava criticando os outros, né? Acrescentou validade. Você sabe que existe muito centro de espírito que isso aqui é uma erva daninha? Que a pessoa fica lá estimulando desavenças? Um dia vocês vão ser dirigentes no centro espírita, vocês vão ver. Tem gente especializada em fazer isso. Com todos os cursos, com todos os conhecimentos, conhece Kardec de trás para frente, de dentro para trás. E ele fica lá, arrumando chifre em cabeça de cavalo. Eu chamo de erva daninha. Vai fazer o quê? Que leva as pessoas, inclusive, a saírem do centro. A teorias malucas.
Aí ele cria o quê? Seguidores. É aquele dirigente que sai de um centro e vai todo mundo atrás dele. Então eu não era espírita, eu era fulanete. Eu chamo de fulanete, né? O fulano sai um monte de seguidores dele. Era fulanete, não era de Jesus, não era de Kardec. Eu fico, nossa, mas é verdade, né? Bom, relate objetivamente o acontecimento da vida de Otávio quando a dona Isaura então morre, né? 19 anos deixou de levar por desregramentos sexuais, ó, se deixou levar, uma idade perigosíssima para isso acontecer. 20 anos o pai desencarna, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, apesar de que a madrasta implora um socorro. Nunca me designei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos, madrasta internada no leprosário, o abandono definitivo dos 6 órfãos. Imagina a decepção, né? Casou-se por interesse com mulher em condições inferiores, atraiu para filho entidade monstruosa, incumbido de vingança, até o fim de sua existência. Morreu com 40 anos, cheio de problemas. Como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos o desejo de Deus. Interessante essa passagem, né? A gente, muitas vezes, dá vazão aos nossos desejos. E o desejo de Deus? É à toa que o pai de uma médium lá de Kardec, né? Evocaram o avô dela, que parecia ser um homem de bem, né? E ela falou, não, meu avô era um homem de bem, pode chamar ele que ele está bem no mundo espiritual. Aí ele veio falar, e ele falou assim, ó, eu sofro no mundo espiritual. Eu falei, não, então não é meu avô não, é que ele era um homem de bem. E ele fala, há um abismo gigante entre ser um homem de bem para com os homens e um homem de bem para com Deus. É um abismo. Ele pagava todas as suas contas em dia, não atrasava nada. Mas ele é indiferente ao sofrimento alheio, por exemplo. É isso aqui, ó. Ele está dizendo. Realizei meus desejos condenáveis, né? Menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando muito meus débitos. Resumindo o capítulo, né? Faltam 2 minutos. Enfatiza a extensão das responsabilidades mediúnicas e adverte sobre as consequências danosas para o médium que prefere a ociosidade ao trabalho dificultoso com a mediunidade. Grupos de amigos conversam no pátio do centro de mensageiros, entre eles as irmãs Aura e Isabel, André Luiz, Vicente e Otávio. Estes relatam as razões de sua queda como médium. Após 30 anos de preparação em nosso lar, reencarna no plano para manter-se solteiro, para se dedicar plenamente ao programa estabelecido, ou seja, usar a mediunidade para consolar criaturas e adotar 6 crianças órfãs. Mas se deixa vencer pelas ambições materialistas e pelo desejo desmesurado do sexo. Casa-se por violência, esquecendo o compromisso com os seus mentores de que o consórcio não estava no seu programa naquela existência. As constantes revoltas, queixas e lamentações o sintonizaram com as sombras. Então, acomoda-se em duvidar e criticar a atuação e o amparo dos invisíveis. Esposa e filho passam a atormentá-lo. Vencido pelo álcool, desencarna acometido de sífilis aos 40 anos. Sem nada fazer de bom, desesperado e arrependido no plano espiritual, ouviu sua mãe Isaura. Jesus não falta com a sua bênção do tempo. Te acalma. Volta e faz tudo de novo. A vida é assim. Repetir lição não aprendida. Não falei isso aqui? A primeira coisa que eu falei aqui? Quando a gente não aprende a lição, vai ter que repetir. Bom, tudo bem, gente? Então, dentro dessa 1h30 que a gente pode passar, eu aconselho, bem rapidinho, tá bom? Então, ó, para quem é preguiçoso igual a mim, nem lê o livro. Eu ponho a inteligência artificial para ler para mim.
Hoje eu estava almoçando, eu botei lá. Ah, eu li o capítulo 3 vezes enquanto eu estava almoçando. É tão rapidinho. Aí eu não tem tempo. Na hora do almoço, ué. Qual o problema? Você está almoçando e ouvindo o livro. Olha só, não tenho tempo. Na hora do almoço. Tudo bem? Às vezes a gente alega algumas coisas. Eu brinco que eu dou uma aula no outro lugar dizendo assim, justificando o injustificável. Tem coisa que te justifica. É injustificável. Uma delas é falta de tempo, tá bom? Falar que é falta de tempo está justificando o injustificável. O que falta é vontade, não a falta de tempo. Porque quando a gente tem vontade, a gente nem almoça, né? Tudo bem? Beleza. Vamos fazer a nossa prece então para encerramento. No próximo capítulo, o desastre de Acelino. Acho que é Acelino. O desastre. É o capítulo 8, tá bom? Então vamos lá, o Bira que vai fazer isso aí. Vamos lá, já chegar aqui sabendo que a gente já ir por Jesus, tá bom? Vamos então agradecer mais uma vez a espiritualidade maior, a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade. Como a história nos contou aqui, cada ser humano encarnado na Terra existe um centro de controle responsável pela sua encarnação. Independente daquilo que nós estamos fazendo aqui, há um centro de apoio espiritual que estão vinculados à nossa existência, comprometido com o nosso progresso, disponibilizado por Jesus, amando de Deus, para nos dar apoio num mundo muito hostil que é a Terra. Mas uma coisa eles não podem fazer, é interferir no nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele vai buscar as nossas vontades secretas, aquelas que estão enraizadas dentro de nós, e muitas vezes a gente se recusa, inclusive, a enxergá-las. Só que a gente se esquece que são essas vontades inconfessáveis é que vão permear a minha existência, fazendo que compromissos assumidos de grave responsabilidade e importância na vida de espírito sejam por nós rejeitadas. Que os bons espíritos continuem, que eles sempre continuem a nos orientar, mas do nosso ponto de vista, buscar então esse ânimo, o entendimento de quanto precisamos de evolução espiritual. Com isso, nada nos é dispensado em matéria de conhecimento, em matéria de exercitar através das oportunidades que nos aparecem todos os dias. Todos os dias nos é oferecido oportunidade de progredir com efeito aos ensinos do Espírito. Que Deus nos ajude, Jesus nos oriente e os benfeitores estejam ao nosso lado, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima. Se for muito duro, calma, hein? Às vezes eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Tudo bem, Murilo? Vamos pular o muro? Você sabe a história do muro? Não. Que divide o céu e o inferno? Não. Não sabe, cara? Caramba, eu tenho um nome. Um crente sincero, assim, muito ligado a Deus, ele sempre orava para que o anjo levasse ele no céu. Que viesse um anjo e levasse ele para conhecer o céu. Né? Porque ele tinha certeza que ele ia para o céu. E aí o anjo levou ele para passear no mundo.